Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. A fé em Deus que se desperta em mim nada mais é que o sussurro de Deus que se aloja em meu interior. Quando clamo por Deus, é Deus do meu interior que está chamando por Deus Pai. O grande mestre budista Shinran também disse: a mente que acredita em Buda é a natureza búdica, e a natureza búdica é Buda. A fé consiste no fato de Buda chamar Buda e Deus adorar Deus. A vida de Deus, que é eterna, está alojada em mim como minha vida, e por isso a minha vida também é eterna, imortal e inadoecível. Por conseguinte, mesmo quando pareço doente, não o estou. Apenas estou sonhando com a doença. Mesmo quando pareço morto, não o estou. Estou apenas sonhando com a morte. E o que me desperta desse sonho é a luz infinita de Deus. Diante da sua luz, treva alguma pode permanecer. Neste momento, chamo por Deus. Quando o ser humano chama por Deus, este lhe responde. Chamando por Deus, estou sintonizando com as suas vibrações mentais. Estou sempre unido a Deus. Sou um com Deus. Todos os membros da minha família também são filhos de Deus. Sempre reverencio os meus familiares como filhos de Deus. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. É importante que vocês também abençoem a família, a sua família. Todos os dias de manhã, Deus ilumina, orienta, abençoe, protege e diga o nome de cada pessoa da sua família, ok? Isso é muito bom. Então vamos para a aula 489, desde que nós iniciamos em 2011. E pelo YouTube, a aula número 118. Então vamos à primeira pergunta. Feminino, casadas, 41 anos. Qual oração devo fazer para a manifestação da prosperidade no trabalho do meu marido? Bom, não basta a oração se não houver uma melhoria no modus vivendi dele. Às vezes, certas formas da pessoa viver, ela é antagônica à oração. Por exemplo, para quem é negativista, a pessoa reza, mas está sempre vibrando de uma forma negativa. O fato de pensar negativamente também é uma oração, porque a oração é aquilo que você se concentra e o inconsciente não vê se é positivo ou negativo, ele simplesmente registra. Então, se você está registrando um sentimento negativo, de que nada vai dar certo, muito pessimista, é obviamente que as coisas não vão dar certo. Então, no primeiro detalhe, a pessoa precisa ter um pensamento otimista, positivista, ok? Tem que acreditar, ou seja, tem que ter fé, uma fé positiva. Outro detalhe, não adianta a oração se a pessoa não ri e sorri muito pouco, né? Tem um ditado que diz, é um ditado oriental, eu não sei se é árabe ou japonês, uns dizem que é árabe, outros dizem que é japonês. O homem que não sabe sorrir não deve abrir um comércio, porque vai fracassar, automaticamente vai fracassar. Então, outro detalhe que precisa aprender a rir e sorrir naturalmente, ser agradável em todos os momentos. Eu já comentei aqui uma vez, quando eu colaborava com meu pai no empório, bar, empório que nós tínhamos, e aí chegou um vendedor de uma empresa de óleo, eu não lembro se era Matarazzo, Swift, e ele veio vender, mas só, ele não chegou, sou Jorge, que é o nome, o apelido que meu pai adotou, né, ele é japonês, então não tinha, mas adotou em português Jorge. Sou Jorge, o que o senhor vai precisar hoje? Ele não falou assim. Ele entrou, bom dia, tudo bem com o senhor, muito educado. E a família, está tudo bem, a esposa, os filhos, estão todos bem? Estão tudo bem. E começou a falar de uma forma muito agradável, simpática. E depois, meu pai falou, marca uma caixa de óleo. A caixa de óleo, naquele tempo, tinha 24 latas de óleo.
Aí depois que ele foi embora, meu pai me disse, olha, eu não precisava comprar, porque tem bastante. Mas a forma como ele faz, ele é um grande vendedor, porque ele é simpático, ele não pergunta da parte dele, ele pergunta da parte do cliente, como é que está a sua família, está tudo bem? Então, esse é um detalhe de atendimento por excelência, atendimento de ser mais prestativo, de ser atencioso, isso é que é importante. Então, quebra aquela barreira, porque normalmente muitas pessoas têm aquela barreira, vendedor já fica com o pé atrás, porque outro, é mais outro querendo vender. Então, se a pessoa chega, cumprimenta, como está a família, já é diferente. Outro detalhe, não adianta a oração se não for atencioso para com os clientes, é o que eu estava falando agora. Então, ser atencioso agora numa outra parte. Por exemplo, as empresas que mandam uma felicitação pela data do aniversário, e a pessoa fica muito contente, o fato de ser reconhecido fica muito contente. Na empresa onde eu trabalhei, onde me aposentei, tinha um jornalzinho da empresa. E ali o número de quantidade de funcionários era muito grande. Mas o jornalzinho, todo mês, saía uma vez por mês, publicava os aniversariantes do mês. Uma letra bem pequenininha, bem pequenininha. Então, imagine o tamanho da letra. É muito pequenininha. Aí eu lembro que uma vez, eu trabalhava naquele tempo no Departamento de Recursos Humanos, veio um rapaz, horista, ele disse, olha, meu nome não saiu aqui, eu fiz aniversário mês passado. Uma letrinha tão pequenininha que ninguém ia anotar, mas ele fez questão de ir lá pedir para que o nome fosse inserido na próxima, então foi feito isso. Mas veja como que as pessoas fazem questão de serem lembradas, né? Os 5 desejos do ser humano: ser amado, ser elogiado, ser reconhecido, ser útil e ser livre. Então, para quem vende, é importante não esquecer desses detalhes. Outro detalhe, outro fato, é dentro dessa atenção, fazer um cadastro de todos os clientes e cada vez que chegar no dia do aniversário, já o computador mostrar aniversário tal, tal, tal. Então, uma semana antes, manda um WhatsApp, manda um e-mail parabenizando a pessoa. E o atendimento também ser agradável. Eu lembro que tinha uma papelaria perto da sede central, eu entrei para comprar bateria, pilhas. Eu falei, tem pilhas? O rapaz lá falou, não. Eu primeiro cumprimentei, boa tarde, ele ficou quieto. Tem pilha? Não. Saí, mas nunca mais entrei naquela loja. Por quê? Para ser tratado dessa forma, não sou obrigado a aguentar cara feia, mal-humorado e mau atendimento. Então, mas não fui o único não, porque 2 meses depois a papelaria fechou. Então, outro detalhe fundamental, que embora conste no livro Melhor o Seu Destino, a base da prosperidade é render orações aos antepassados, isso realmente é uma verdade. Para quem não conhece, pensa, mas o que tem de antepassado? O antepassado tem muita coisa conosco, viu? Eles são as raízes de uma árvore onde nós somos os frutos e o tronco são os nossos pais. Quem não tem gratidão pela sua própria raiz, os pais e antepassados, não tem sorte na vida. Não, aparentemente vai, mas depois cai. Aparentemente vai, mas não cai, porque não tem sustentação. Né? Então precisa desse detalhe. Não é por esse motivo que a Seitonê fala que o fruto são os filhos, o tronco os pais e a raiz os antepassados. O provérbio chinês milenar diz, esquecer dos ancestrais, abandonar os ancestrais, os antepassados, é como ser um riacho que não tem nascente, é como ser uma árvore que não tem raiz. Não vai para frente, é um detalhe muito importante. Então, muitas pessoas, quando começaram a Seitonê e praticaram, né, já de início a leitura da Sutra Sagrada para os antepassados, já sentiu uma diferença muito grande. Né? Então, são vários detalhes sobre isso. Muitos relatos, já citei aqui diversos deles. Outro detalhe é o seguinte, você como esposa, leia diariamente a Sutra para os antepassados e diga para ele também ler. Agora, se você falar para ele ler e você não estiver lendo, ele não vai ter motivação para ler. Então, se você estiver lendo, aí sim, você fará com que convença-o a ler, tá bom? E ele tem o livro Convite à Prosperidade, volume 1, no local de trabalho. Todos os dias leiam 2, 3 trechos pequenos, que são 3 trechinhos pequenos. É importante que faça isso. Outra pergunta, segunda pergunta. Feminino, casado, 57 anos. Como resolver um problema de doença autoimune no fígado?
Bom, primeiramente, o que é autoimune? Doenças autoimunes é um termo genérico utilizado para definir, para designar um grupo de doenças onde o sistema imunológico, o sistema onde tem aqueles anticorpos que tem que proteger os inimigos, né, entre aspas, que vão invadir o corpo, eles expulsem para proteger o corpo. Então, mas aí no caso de autoimune, é o próprio imunológico que ataca o próprio corpo. Analise bem. O corpo é seu, as células são suas, todo o organismo é seu. Então, as 75, 60 trilhões de células, 80 trilhões, cada cientista fala uma quantidade, são comandadas por você. Agora, se essas células, né, esse sistema imunológico estão contra o próprio corpo, significa o quê? Analise bem. Analise o título do livro do Carl Augustus Meininger, médico, psiquiatra, psicanalista. Nome do livro, O Homem contra Si Próprio. Então, interiormente, você está contra si próprio. Então, você está sendo o quê? Você está se agredindo, está se auto-atacando, se automutilando, né? Então, se auto-agredindo, autopunição, na verdade. Isso tudo é decorrente de um sentimento muito forte da consciência do pecado, que você precisa purificar desse sentimento. Por esse fato que enquanto não se purificar, não tirar essa consciência do pecado dentro de você, vai continuar acontecendo esses problemas de doenças autoimunes. Por isso, leia a Sutra Sagrada todos os dias após os antepassados. E no momento que você estiver lendo, favorecendo os antepassados, você também está se favorecendo, porque você está em contato com a verdade. E a verdade liberta, disse Jesus Cristo. E outro detalhe leia o livro A Humanidade é Isenta do Pecado. Mas não leia como se fosse um jornal, revista, não. Leia atentamente para entender cada frase e leia 10 vezes cada capítulo. É como se estivesse fazendo um curso com Deus, né? Leia atentamente, faça isso e você vai notar uma diferença. Você lendo 10 vezes cada capítulo, as coisas começam a mudar dentro de você. Você começa a registrar no subconsciente a consciência de que você é filha de Deus e não filha do pecado. Que você não nasceu para pagar o pecado, que você não é fruto do pecado, mas é filha de Deus. Vida perfeita, sublime, sagrada de Deus. O fato é que você tem dificuldade para se perdoar a si próprio. Então, como você não tem muitas coisas que você não perdoa a si próprio, não conseguiu se perdoar de alguns deslizes, algumas coisas que aconteceram, você fica se autopunindo. Mas Deus te perdoou. Mas você que não se perdoou. Deus perdoa todo mundo, mas você que não se perdoou, ok? Terceira pergunta, feminina, 44 anos, casada, engravidei da minha filha, muito esperada, com 40 anos. Tive uma gestação muito, bem tranquila, sempre fui saudável e tranquila. Tive depressão pós-parto, a qual estou tratando sem medicamentos, somente com terapias alternativas e oração. Sinto apego e medo de que algo de ruim lhe aconteça. O que mais posso fazer para ficar tranquilo e seguro? Por que você sofreu depressão bem no momento do parto? Porque o parto lembra o quê? Quando você nasceu, você veio através de um parto. E quem é que estava concebendo, fazendo com que você viesse ao mundo? A sua mãe. Foi a sua mãe. Então, no seu inconsciente, você ainda guarda alguns ressentimentos com a sua mãe. Elimine isso através de muita gratidão, muito obrigado, obrigado mamãe, e oração do perdão. Faça, se você fizer 30, 40, 50 vezes por dia, 60, 70, né? E agradecimento, obrigado, 1 hora por dia, isso vai mudar muito. Então, o importante é que entenda o seguinte, a lei da mente está sempre atuando na nossa vida. Pelo que você escreveu, entenda isso. E uma dessas leis diz o seguinte, você disse que tem muito medo que aconteça alguma coisa com sua filha. Então, a lei da mente, como está sempre atuando. Uma das leis da mente diz o seguinte, aparece aquilo que você teme. Aquilo que você tem medo é que se manifesta. Então, aquele provérbio popular que diz, quanto mais rezo, mais assombração aparece, é exatamente isso, né? Então, aquilo que você, quanto mais você tem medo, aquilo que você, o apóstolo Paulo também dizia isso, aquilo que eu tenho medo aparece porque é a lei da mente, assim é a projeção da mente, ok? Então, isso significa que quanto mais tememos algo, mais ela acaba se projetando, porque está na nossa mente. O medo está na nossa mente, é a projeção da mente. Porque
Porque assim funciona a nossa mente, não é? A nossa mente funciona dessa forma. Então, o que você quiser que aconteça, você tem que pensar, concentrar naquilo que você quer que aconteça. Mas se de repente vem ainda aqueles fatos negativos, significa que você ainda tem registrado no seu inconsciente muitas coisas negativas, muitas coisas negativas. E uma das formas para você se purificar disso é ler todos os dias, assim que acordar, para que possa registrar fortemente no seu subconsciente, ler uma oração da verdade de orações todos os dias. Acordou, antes de escovar o dente, pegue uma oração e leia, ok? E isso vai te ajudar, porque vai fluindo para o seu subconsciente. No momento que o consciente está meio sonolento, ainda está meio assim, como diz nós, borocochó, é o momento que o consciente registra melhor. Outro caso, cada uma mulher em Tubiara, eu fui lá, já faz muito tempo, 1994, mais ou menos, por aí. E foi um seminário, primeiro seminário somente de Shinsokan que foi feito, e eu fiz esse seminário, e estavam presentes, dentro do público, 5 mulheres, e eram todas irmãs, estavam na mesma fila. E, então eu disse, para melhorar a concentração na meditação Shinsokan, é bom que vocês leiam, antes de iniciar, uma oração da verdade em orações. E chamei exatamente, como eram 5, a do meio. Falei, você, por favor, vem aqui, leia essa oração. Vamos fechar os olhos e vamos ouvir, pensando que vocês vão, como se vocês fossem iniciar o Shinsokan, a meditação Shinsokan. E ela lia uma frase, chorava, lia outra frase, chorava, lia outra frase, chorava. Aquela oração que ela poderia ter lido em 1 minuto e meio, 2 minutos, ela demorou uns 5 minutos. Mas todo mundo entendeu a emoção dela. E posteriormente eu fiquei sabendo que essa senhora ficou curada do câncer naquele momento. Por quê? Porque ela tinha extraído um seio, ela estava com câncer no seio, e na segunda-feira, no dia seguinte do seminário, ela iria extrair o outro seio que estava com câncer também. Só que quando chegou no médico, o médico examinou e falou, o câncer desapareceu. Por quê? Porque aquelas palavras da verdade que estavam no livro A Verdade de Orações, volume 1, tocou muito, mexeu muito com ela. Né? E alguém está querendo saber qual foi a oração. A oração foi a oração para negar o mal. Então eu vou ler rapidamente, ok? Diz o seguinte, nesse momento, então feche os olhos, quem quiser fechar os olhos, e absorva a verdade, né? Neste momento compreendi que a minha imagem verdadeira, que a minha natureza divina é filha de Deus. Compreendi também que a imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe, o mal não existe originariamente. É verdade que o pensamento é força motriz e que aparecem o bem quando se pensa no bem, e surge o mal quando nele se pensa. Isto é a lei da mente. Porém, mesmo que surjam coisas más, por se pensar nelas, elas não são existências verdadeiras. Elas se manifestam segundo a lei mental da manifestação da miragem. Fatos, coisas maus, não são existências verdadeiras, porque Deus não criou. São inexistentes e apenas parecem existir. São como imagens cinematográficas. Mesmo que o personagem de um filme pareça morta, o ator continua vivo e sadio. Do mesmo modo, análogo. Por mais que você pareça doentio e por mais que neste mundo pareça imperfeito, estas imperfeições não existem de verdade. E você continua sadio e vigoroso no mundo perfeito e harmonioso, porque a sua vida é perfeita, é harmoniosa. Não se deve pensar que os pensamentos negativos possuam força para criar coisas negativas. Elas apenas mostram a miragem de coisas negativas. E a isso se refere a Sutra do Lótus com as seguintes palavras. Mesmo quando chega o fim do ciclo, a humanidade parece destruída pelo fogo, a minha terra permanece tranquila. A minha terra pura não está destruída. Mas a multidão pensa que ela está queimada e repleta de terrores e sofrimentos. Embora se assista a cena trágica do mundo destruído pelo fogo, isso é inexistente, é mera miragem. Somente o mundo sereno da imagem verdadeira existe verdadeiramente.
Os bons pensamentos possuem força ativa porque são enraizados no mundo da imagem verdadeira, no mundo de Deus. Mas os pensamentos maus não possuem força ativa para criar coisas más. Ou melhor, os próprios maus pensamentos são o nada, não são existências verdadeiras. É óbvio que os maus pensamentos, não sendo reais, são incapazes de criar males irreais. Quando sonhamos com acontecimentos maus, ao despertarmos, percebemos que não existem tais acontecimentos, e tampouco a mente que sonhava. Da mesma forma, quando despertamos para a verdade, percebemos que não existem pensamentos maus, nem coisas produzidas por maus pensamentos. Nesse momento, compreendi que os maus pensamentos e coisas más não passam de sonho, de fenômenos ilusórios. Por isso, minha mente está em paz, em harmonia e vivo absolutamente tranquilo. Agradeço profundamente a Deus que me fez conhecer essa verdade. Muito obrigado. Você que fez a pergunta, se eu disser que 9 vezes 8 é 70, o que você diria? Não é. E por que não é? Por que você sabe que não é? Porque repetiu e gravou que 9 vezes 8 é 72. Você gravou. Então, se você repetir essas orações e outras orações que estão na verdade, orações volume 1, repetindo 5, 6 vezes cada oração por dia, vai gravar no seu subconsciente as palavras da verdade, que o mundo celestial assim. No mundo celestial não existe guerra, não existe miséria, não existe doença, não existe sofrimento. É o mundo criado por Deus. Aqui na Terra existe por quê? Pensamento, porque aqui na Terra acontecem as projeções da mente coletiva da humanidade, aquilo que está no inconsciente coletivo, ok? Então, leia essas orações todos os dias, diariamente, sem faltar. Outra pergunta, a pergunta número 4, masculino, casado, 39 anos. Minha filha nasceu em 15 de agosto de 2021, prematura de 33 semanas. Encontra-se entubada na UTI. Desde a gestação estamos convivendo com essa ilusão, pois aos 7 meses, durante a ultrassom, foi constatado que estava com restrição de crescimento. Depois que nasceu, foi diagnosticada com rara síndrome de Edwards, que acomete o coração e outros órgãos. Os médicos disseram que não tem expectativa de vida. Estamos negando a doença e continuamos com as orações, contemplando a sua imagem verdadeira. Estamos desesperados e gostaríamos muito de ter uma orientação mais aprofundada. A Seichonen ensina que, apesar de termos karmas, eles podem ser transcendidos até desintegrados. Sim. Orem. Você e a sua esposa. Orem. Os dois juntos. Conversando de mente com a mente, de espírito com espírito para sua filha. Não é simplesmente ler maquinalmente. Leiam a Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade para os doentes todos os dias na cabeceira dela. E tenha em mente que você não está lendo para curá-la. Se você pensar que estou lendo para curar, vai ser difícil a cura, porque existem dois pensamentos antagônicos na sua mente. Você está lendo para curar, ao mesmo tempo você está admitindo que ela está doente. Então, dessa forma, pela projeção da mente, vai acontecer o quê? Continua doente. Então, você tem que pensar na natureza divina, pensar como Deus. Deus não criou doença. Então, para Deus, não existe doença. Como que Cristo curava as pessoas? Via um leproso, que era doença incurável na época, ele não olhava como leproso, ele olhava a vida dele, a vida da pessoa, e não a doença em si, não aquilo que está acontecendo diante dos olhos. Quando Cristo se dirigiu para Lázaro, Lázaro já fazia 4 dias que estava morto. Ele não olhou para o corpo carnal, ele não ficou concentrado no corpo carnal de Lázaro. Ele transcendeu tudo isso, ele conversou de espírito para espírito. Lázaro, venha para fora. Venha para fora. Conversou com o espírito de Lázaro, não com o corpo carnal. Aí Lázaro ressuscitou, né? Por isso que é importante que você tenha em mente que ela é vida perfeita, é vida eterna, sagrada, indestrutível, pura e imortal. Tem que ter essa compreensão, esta fé, ok? Se não tiver fé, vai ser simplesmente uma coisa somente da oração intelectual, superficial. Se você mergulhar nessa fé, sua filha vai ficar curada. Orar pensando que ela está doente, esse pensamento está doente, ele também é uma oração, porque está acreditando que está doente. Por isso que eu falei que são pensamentos antagônicos. Então, concentre-se na vida, que a vida dela não é doente, que a vida dela é perfeita, tanto assim que ela já teve muitos outros corpos carnais, e na última encarnação, ou na penúltima encarnação, não sei que tipo, não se sabe que tipo de doença que fez com que ela deixasse o corpo carnal. Se existisse doença, e se a vida dela fosse imperfeita, ela já nasceria com essa doença da outra encarnação, das outras encarnações, mas não aconteceu isso, porque a vida é perfeita, né? É isso que ele tem que concentrar. Deus, ao criar, não criou coisa alguma com defeito, nada com defeito, muito menos a vida nossa. Ah, mas eu conheço uma pessoa que tem o corpo carnal deficiente.
Isso daí, muitos deles, é a opção desses espíritos escolher um corpo carnal nessa circunstância para acelerar a sua evolução espiritual, para que ele não fique muito voltado para o mundo fenomênico, o mundo material, e faça mais a introspecção, e olhe para dentro de si, para a sua vida perfeita, e possa assim evoluir gradativamente a passo largo, e não ficar preso ao mundo fenomênico, ao mundo material, ao mundo mundano. Okay? Há pessoas que se concentram nessa verdade somente no momento da oração, mas depois deixa a preocupação ficar dominando. Não adianta isso, ok? Então você tem que pensar sempre, no âmago da matéria, no âmago do corpo, existe um ser sumamente perfeito e maravilhoso. Acredite nisso, acredite, acredite, acredite. Se você não estiver acreditando, repita para você acreditar. Você acreditando, vai transmitir para sua filha. Repitam 10 mil, 20 mil. Tanto mais, quanto mais vezes você repetir, melhor para você. É saúde, perfeição, harmonia, saúde, perfeição, harmonia. E você acreditando, e vai manifestar o que? A certeza que a vida dela é perfeita. É assim, conforme Cristo disse. Seja feito conforme tua fé. Conforme tua fé, assim será. Por esse motivo, é necessária essa concentração total. Aqueles que oram 20 minutos, mas deixam pensar, deixam que o pensamento fique tomando conta de coisas negativas. Não? Então, ora aquela meia hora, depois vive novamente, esquecendo, só pensando no mundo material. Essa oração foi a parte dos 24 horas por dia. Quanto tempo você pensou na natureza divina dela? 20 minutos? Uma hora? E o resto do dia? Só ficou preocupado? Acho que ela não está bem? Será que vai acontecer alguma coisa? Será que vai acontecer? Então, esse tipo de dualidade não é uma fé verdadeira. Então, você concentre 24 horas somente na saúde, perfeição e harmonia. Quando minha avó foi levada para o hospital, isso já faz tempo, foi em 1976, aí o médico já foi internada, e o médico chamou meu irmão e a mim, e me perguntaram para nós, os senhores acreditam em Deus? Eu disse, sim. Então reze porque o pulmão dela, a vesícula estourou e o pulmão dela ficou cheio de pus. Vai ser difícil fazer drenagem. Vamos tentar fazer drenagem, mas dificilmente o pus vai ficar, o pulmão vai ficar seco. Então rezem. Pela medicina não tem cura. Então eu li a sutra na cabeceira dela, no hospital. Quando ia para casa, fechar o vidro do carro e para ficar recitando a toda hora. Saúde, perfeição, harmonia, saúde, perfeição, harmonia, saúde, perfeição, harmonia. Não deixava nenhum pensamento negativo, nenhum pensamento antagônico. Só pensava saúde, perfeição, harmonia, saúde, perfeição, harmonia, saúde, perfeição, harmonia. E repetia toda hora, toda hora, toda hora, toda hora. Não deixava pensar outros pensamentos negativistas, de jeito nenhum invadir minha mente. Aí uns 2 dias depois, ela saiu do estado de coma, olhou para mim e falou, seu amor me curou. Né? E saiu, e tinha um garrafão enorme debaixo da cama, 7 litros de pus, uma cor cinzenta, foi tudo que saiu do pulmão dela. Então acredite na vida, acredite na sua vida de Deus, ok? Muito obrigado, que Deus abençoe. Muito obrigado. Então vamos à parte 2 e nossos tradicionais abraços. Abraço para Patrocínio, Minas Gerais, Aracaju, Sergipe, Salvador, Bahia, Itatiba, São Paulo, São José dos Campos, São Paulo, Barreiras, Bahia, Curitibano, Santa Catarina, Diadema, São Paulo, Cornélio Procópio, Paraná, Regional Araraquara 1, Regional dos Japoneses, Farroupilha, Rio Grande do Sul, Saquarema, Rio de Janeiro, Alcinópolis, Mato Grosso do Sul, Braço do Norte, Santa Catarina, Morrinhos do Sul, Rio Grande do Sul, Brasília, capital, Distrito Federal, Caraguatatuba, São Paulo, Raposo, Minas Gerais, Feira de Santana, Bahia, Maringá, Paraná, Cuiabá, Mato Grosso, Andradina, São Paulo, Regional Passo da Areia, Rio Grande do Sul, Regional Campinas, São Paulo. E o Paul Queen sempre diz, vamos dar o like, vamos dar o like, vamos dar o like. E tem outra pessoa que é Maria Augusta Cruz Del Forno. Eu já dei o like, só falta o seu, obrigado. Aí a Valéria Sugimoto diz, like, isso, like. Dá o like, onde tem um sinalzinho de positivo embaixo da tela, dá o like para que possamos sempre ter essa condição de continuar
passando por YouTube, ok? Quando é inverso, quando é sinal negativo, então o YouTube tira do ar. Mas quando tem bastante positivo, então ela mantém, continua, ok? Vamos na página 108, no último parágrafo. Página 108, último parágrafo da Verdade da Vida, volume 30, não esqueça, ok? Então, no último parágrafo diz, a cura de um aluno doentio. E aqui explica sobre a cura, é um relato do professor, lembra, do professor Murayama, e ele disse, recebendo uma comunicação a respeito do problema, então ele notou, esse aluno tinha uma compreensão fraca, e o exame médico realizado na escola, em maio último, acusou predisposição a várias doenças. Recebendo uma comunicação a respeito do problema, os pais dele foram me consultar. Como eu havia percebido que o estado de saúde desse aluno era reflexo da atitude mental dos pais, e então, conhecendo a Seichonoye, né, seguidor da Seichonoye, então ele percebeu que todo mundo simplesmente o que precisava fazer? Orientar os pais. Então ele orientou os pais com a base do ensinamento da Seichonoye, transmitindo-lhe diversas mensagens contidas no livro A Verdade da Vida, com veemência comparável à do próprio mestre Masato Taniguchi. Então ele falou com convicção, com fé, com autoridade, e não vacilando, não naquela insegurança. Ele falou porque tinha certeza que ele era um seguidor, e inclusive usava sempre a distintiva da Seichonoye no paletó, e até algumas pessoas, alguns alunos diziam, usa da Seichonoye, mas não usa o distintivo da escola. Mas ele tinha sentido orgulho de carregar, dizendo, eu sou da Seichonoye. E eles acolheram minhas palavras com mente dócil, isso que é importante. Os pais aceitaram com docilidade o que ele falou e passaram a proceder segundo a minha orientação. O resultado foi espantoso. Em cerca de 9 meses, esse menino franzino e doentio, desde pequeno, transformou-se num garoto forte e robusto. Casos como esse nos proporcionam grande satisfação, não é mesmo? Realmente motivo das pessoas ficarem gratas no ensinamento, ficarem felizes, né? Porque viu o resultado de como realmente funciona se você praticar a Seichonoye. Não deve ficar somente na teoria, deve praticar, simplesmente praticar, que as coisas vão mudando, ok? Então é com esse propósito que nós devemos entender, que não ficar somente ler como se fosse um jornal, mas ler, estudar, compreender a verdade, tá? Ser professor, né, o professor Murayama, então, ele agia dessa forma. Então, ser professor ou chefe de uma empresa precisa ter sensibilidade. Então, a chefe de setor, empresas que diz assim, vendo um funcionário numa situação triste, tem alguns que falam como se fosse um animal, como se fosse uma máquina. Problema de casa deixa em casa. É muito fácil falar isso. Mas se acontece com ele, gostaria de saber o que aconteceria, né? Com esse chefe que fala essas bobagens, quando ele ficasse emocionado com um problema com a filha, com a mãe, com a esposa, gostaria de saber como é que ele ficaria. Não ficaria abalado também? Se não ficasse é porque não ama a família. Mas quando ama, não tem como ficar separando a emoção. É uma coisa muito forte que muitas vezes a pessoa não consegue segurar. Por isso que tem que ter sensibilidade, conversar, orientar, fazer com que ela entenda, fazer com que ela possa superar, fazer com que sinta que realmente alguém tem em consideração por ela, está preocupada com ela. Só o fato dela se sentir acolhida, de ter uma pessoa que possa dar uma palavra, isso já ajuda muito. Tem pessoas que ficam curadas só de saber que está tendo um respaldo, uma pessoa que possa dar algumas palavras, né, um ombro amigo nesse sentido, ok? O professor que diz, eu fiz minha parte e ensinei a matéria, é muito frio, é muito racional e não é verdadeiramente o professor. O professor tem que ter amor, tem que ter paciência. Vamos na página 109, no meio da página. Quinto relato do senhor Murayama. Tem o título, proibindo a frase, não consigo fazer esta tarefa. Proibindo a frase, entre aspas. Não consigo fazer essa tarefa. Então, proibir essa frase, fazer com que alunos não fiquem falando essa frase. Está proibido falar essa frase, porque todos têm condições, nesse sentido. Agora eu vou
Vou lhes contar como consegui um garoto mimado sem força de vontade. Quando deparava com alguma dificuldade, por menor que fosse, queria logo desistir da tarefa, dizendo: "Ah, professor, não consigo fazer isso." Para corrigi-lo, procedi da seguinte forma: deu uma tarefa, exortei-o com palavras firmes, tais como: lembre-se, você é filho de Deus e não há nada que um filho de Deus não seja capaz de fazer. Esta tarefa não é difícil. Vamos, tente outra vez. Tenho certeza que você vai conseguir. E depois fiz com que ele arranjasse sozinho, se virasse, se arranjasse sozinho, e constatou-se que ele conseguiu fazer a tarefa sem necessidade, sem ajuda de ninguém. Então, exatamente como ele disse, era muito mimado, né? Então, esse aluno que era mimado precisava de uma fortes palavras, não no sentido de criticá-lo, mas incentivá-lo. Você consegue, você é filho de Deus, você tem capacidade infinita, não é possível que você não consiga. Então, fazendo com que ele tivesse mais autoconfiança em si próprio, tivesse confiança nele próprio, na capacidade dele, isso fez com que esse aluno pudesse realmente vencer. Se ele continuasse dessa forma, como é que seria o futuro dele? Vai trabalhar, chega no trabalho, não consigo fazer isso, chefe, vai ser demitido. Mas graças a um professor assim, é que faz com que as pessoas tenham autoconfiança e consigam vencer as barreiras que encontrarem pela frente. Não é verdade? Então, vamos na página 110, sexto relato do senhor Maruyama, na metade da página. Como orientei um aluno que gastava toda a mesada em guloseimas? Aparentemente, falei, o que tem de ver uma coisa com outra? O que o professor tem que se preocupar com isso? Ora, lembra da frase de Cristo, quando perguntou para Pedro, várias vezes: Pedro, você confia em mim? Você crê em mim? Pedro ficou quieto. Pedro, você crê em mim? Isso é um momento antes da crucificação. Pedro, você crê em mim? Quando Pedro ia explodir porque ele repetiu várias vezes, aí Cristo disse: então, pastoreia as minhas ovelhas. Eu vou confiar em você. Pastoreia as minhas ovelhas. Então, esse era o amor de Jesus Cristo. Não é porque eu vou morrer, eu vou deixar tudo como está. Já que eles vão me crucificar, eu vou deixar tudo que está. Não. O amor de Cristo era: Pedro, dê continuidade àquilo que nós viemos fazendo. Manifeste amor. Salve as pessoas. Né? Então, esse amor, esta sensibilidade de amar o próximo, que é uma coisa, tem que ser real, e não só na teoria, falar bonito, né? Como muitas vezes, principalmente quando chega, algumas pessoas falam bonito na televisão, ou então alguns políticos falam bonito, mas na prática não faz nada, não se preocupa com nada, não se preocupa com ninguém. Isso é uma falsidade. Então, apenas, não estou querendo criticar ninguém, apenas dizendo que há muitas pessoas que só falam da boca para fora, mas não faz nada para ajudar o próximo. Nada para ajudar o próximo, né? Então, aqui diz: no intuito de corrigir a conduta desse aluno, procurei saber o que levava a agir dessa forma. Esse garoto que comia muita guloseima, né? Gastava toda a mesada em guloseima. E descobriu que a causa era a carência, que a causa era a carência afetiva. Isso me levou a orientar a mãe do aluno. Ela era uma senhora famosa e tinha uma vida social intensa, frequentando diversas associações e comparecendo a vários eventos, de modo que mal parava em casa, deixando seu filho aos cuidados das criadas. O garoto sentia falta de carinho materno e, para compensar essa carência, vivia empaturrando-se de guloseimas que comprava com a sua mesada. Tendo descoberto a causa do mau hábito do garoto, mentalizei a perfeição da sua imagem verdadeira e, numa conversa franca com a mãe dele, fiz com que ela refletisse sobre a forma como vinha tratando o filho. Ela reconheceu o erro, arrependeu-se e, a partir de então, passou a ser uma mãe carinhosa e sábia, mentalizando constantemente a perfeição da imagem verdadeira do filho. Como reflexo da mudança da atitude mental da mãe, o referido garoto abandonou o hábito de encher-se de guloseimas e passou a ter um ótimo desempenho escolar. E hoje é um aluno exemplar. Não custa nada praticar aquilo que está nas normas fundamentais dos praticantes da Seite Onrei. Ser atencioso para com todas as pessoas, coisas e fatos. Toda atenção, tudo que você puder fazer, o mínimo que seja, conforme disse Jesus Cristo,
tudo isso é computado no celeiro dos céus. Qualquer coisa que você fizer é um karma positivo que está fazendo. Por isso, por dia que faça pelo menos um por dia. Não estou com vontade, não sei o quê. E só pensa em si, não pense em ajudar o próximo. Faça caridade e veja como as coisas vão mudar. Principalmente quem tem tendência à depressão, faça caridade. Você nunca mais vai ter depressão. Nunca mais vai ter depressão porque você vai ter autoestima. Depressão é quando a pessoa não tem autoestima. Ela não se ama. Não ama a si próprio por uma série de fatos, um sentimento de culpa, alguma coisa que fez. Mas se ela fizer bastante caridade e ajudar o próximo, vai ficar com aquele sentimento de paz, cabeça erguida, né? Sem sentimento de culpa, porque está ajudando outras pessoas. É isso que a humanidade precisa fazer. Então, mesmo aqueles espíritos, nós estudamos isso, espíritos que alcançaram um nível espiritual bastante elevado, que não precisa mais retornar para a Terra, se ele ficar lá no mundo espiritual, sem fazer nada para ninguém, sem ajudar ninguém, passa uma corrente e ele reencarna outra vez, para deixar de ser preguiçoso, para deixar de ser egoísta. Nós temos que sempre pensar em favorecer e ajudar o próximo. Ok? Vamos na página 136, primeiro parágrafo. Primeiro parágrafo, 136. É o caso do professor Fukui. Meu filho tornou-se um garoto corajoso e ordeiro. E, ao lembrar meu passado, sinto-me deveras. O senhor professor Fukui relatando na mesa redonda. Ao relembrar meu passado, sinto-me deveras envergonhada. Professora mulher. Ao relembrar meu passado, sinto-me deveras envergonhada, pois reconheço que cometi muitos erros, não só no tocante à minha vida pessoal, como também na educação dos meus alunos na escola e de meus próprios filhos no âmbito familiar. E eu me apegava aos princípios rígidos, vivia repreendendo ao invés de elogiar, empenhava-me em achar defeitos e corrigi-los, media todos com a minha própria medida, e devido a isso não me sentia realmente livre em algum lugar. O pior é que, sem perceber isso, considerava-me uma boa professora e sentia-me orgulhosa. Que vergonha, ela disse. Tanto eu como meu filho tínhamos problemas de saúde, e eu, devido a pouca fé e falta de aprimoramento espiritual, deixava-me iludir por anúncios de jornais e revistas, experimentava todos os tipos de vitaminas e fortificantes, gastava nisso uma soma considerável. Mas um dia tive a felicidade de conhecer a Seichonoye. E desde então tudo melhorou na minha vida. Não sei como expressar a minha gratidão. Iluminada pela luz da verdade que rege o universo, livrei-me da ilusão e adquiri a firme convicção de que sou filha de Deus. Desde então, tanto eu como meu filho passamos a ter ótima saúde. E temos vivido dia a dia com o coração repleto de gratidão e alegria. Meus amigos e conhecidos dizem que eu fiquei robusta e com aparência mais jovem. Acho que a mudança é mais patente porque eu era muito franzina e doentia. Meu lar tornou-se repleto de harmonia. Livrei-me de todas as angústias, ansiedades e temores. Também meu filho tornou-se calmo e seguro de si. Então, claro, né, que tornou-se seguro de si. Se a mãe toda hora implicava, o que ele sentia? E eu estou cheio de defeito, eu não sei fazer nada, faço tudo errado. Mas quando a mãe parou de ficar implicando vendo o defeito dele, ele começou a se sentir seguro, começou a sentir uma autoconfiança. Então a gente vê isso muito também, em todos os sentidos. O chefe que só fica criticando, o funcionário não vai bem, né? Eu trabalhei numa empresa, isso em 1968, faz tempo já. E naquele tempo eu gostava de mexer com eletrônica, então fui trabalhar numa empresa de rádio, e autorrádio. E também naquele tempo tinha vitrola, né? Então uma vez me deram uma linha de montagem com os piores montadores, naquele tempo era tudo soldado uma mão. Hoje em dia não, passa uma chapa, solda rapidamente, então a produção é tudo por grandes quantidades. Mas naquele tempo era tudo soldado um a um, peça por peça, fio por fio, transistor por transistor, resistência por resistência, tudo era soldado um por um. Aí me deram 12 funcionários, os piores da empresa. E de repente, eu elogiando, conversando com as pessoas, e produziram mais que o normal. Aí todos o pessoal da empresa, superiores, vieram falar comigo: o que você fez? Você pegou as piores funcionários da empresa
E foram as que mais produziram nesses últimos dias. O que aconteceu? Simplesmente agir como líder e não como chefe. O chefe só fica dando bronca, criticando, e o líder fica elogiando, incentivando, encorajando, mostrando que tem condições, que tem capacidade. Então o resultado aparece quando você confia nas pessoas, acredita nas pessoas. Né? Aquilo que nós estudamos, na verdade, da vida volume 1, lembra? Tinha um rapaz que vivia somente com as mulheres, bares, boates, e o pai carregando, puxando uma carroça. Naquele tempo, coisa de século passado, retrasado, puxando uma carroça. E o pai passando muitas vezes em frente aos bares, via o filho lá tomando cerveja, outras coisas, saquê com as mulheres e rapazes. E o pai trabalhando, com uma certa idade, já uma certa idade. Aí um dia ele escreveu um bilhete para o filho. Filho, eu confio em você. Eu sei que você vai ser um grande homem. Só falou isso. Só escreveu isso. Não falou assim, você ao invés de ficar no bar, bebendo, por que não vai arrumar um trabalho, não vai arrumar um emprego? Ele só falou isso. Filho, eu confio em você. Sei que você vai ser um grande homem. Bastou isso para tocar no filho. O filho parou de frequentar esses lugares, começou a estudar, a trabalhar, se tornou uma pessoa muitíssimo importante no governo japonês, passou a ser uma das pessoas ligadas à assessoria do presidente, do imperador do Japão. Ocupou um dos cargos mais ambicionados, que as pessoas mais desejavam ter, que era um posto bem elevado, próximo ao assessor, que tinha contato direto com o imperador. Então, tudo isso com uma simples palavra. Filho, eu confio em você. Eu confio em você. Há muitas pessoas que eu falei isso, nas decepcionei mesmo no trabalho, mudou totalmente, a pessoa mudou, a fisionomia dela mudou, né? Mudou totalmente. Até um caso que aconteceu na empresa, a última empresa que eu trabalhei, onde me aposentei, peguei um setor novo, que eu não conhecia o setor, me deram aquele desafio, minha especialidade era outra, e aí eu fiz uma reunião. E durante a reunião, um deles começou a chorar. Falei, por que você está chorando? Porque antes do senhor vir para cá, a gente só levava bronca. Nós não tínhamos condições de estudar porque tinha que fazer hora extra. O senhor vem aqui, faz a primeira semana, já faz uma reunião conosco. E eu me sinto tão feliz, tão importante, que eu estou emocionado. Eu falei, vocês são importantes para mim. Pensa que uma andorinha faz o verão? Não. Vocês todos são fundamentais para que esse setor possa avançar. E anteriormente, todas as pessoas que trabalharam nesse setor fracassaram. Mas era só nessa base, né? Ditadura autoritária, e muita bronca. Eu falei, não, eu vou praticar Seichonen. Não tem erro. E realmente não teve erro. E posteriormente a situação começou a mudar. Aquele setor que era problemático no grupo da empresa, cujo grupo tinha 23.500 funcionários, passou a ser um exemplo. Eu comecei a receber bilhete, um monte de mensagens parabenizando, mas não fui sozinho, não. Simplesmente eu pratiquei o que a Seichonen ensina. Simplesmente isso. Não é verdade? Então vamos para a página 139. 139, aqui diz o seguinte: ao entrar na classe, cumprimento as alunas com um sorriso. Isso é uma coisa que eu sempre martelo. Quando eu faço uma palestra para os empresários, eu sempre digo isso. Seja um grande líder, né? Um líder. O pior chefe é aquele que entra na sua sala, não cumprimenta ninguém e ainda fica com aquela cara feia. Esse é o pior chefe que tem. Porque é o tipo da pessoa que quer impor respeito e ficar com aquela cara feia, ele simplesmente é chefe, mas não é amigo de ninguém. Com aquela cara, sem cumprimentar ninguém, parece que está diante de máquinas e não de pessoas. As pessoas têm sensibilidade. As pessoas necessitam de um simples cumprimento, dizer bom dia, boa tarde, cumprimente todas as pessoas. Né? Não importa se ele é faxineiro, não importa se ele é horista, não importa. Trate todas as pessoas com aquele amor, com aquela consideração. Isso é fundamental. Né? Não importa.
Fale, bom dia, boa tarde. Se você estivesse no lugar dele, você não gostaria que ele te cumprimentasse? Então, cumprimente. Ele vai ficar feliz. Então, faça alguém feliz. Faça alguém feliz. Não é verdade? E não ficar com aquele, no pedestal, com aquele ego lá em cima, porque eu sou chefe, porque eu sou isso. Isso é rótulo, é rótulo. Né? Ao entrar na classe de aula, cumprimenta as alunas com um sorriso espontâneo. Então, elas também me cumprimentam sorrindo com espontaneidade. E se estabelece um ambiente repleto de harmonia que me enche de alegria. Dizem que não gostar da matemática é uma característica comum à maioria das mulheres, mas observando minhas alunas, constatei que ultimamente elas vêm mostrando bastante interesse e empenho nessa matéria. Uma coisa que eu vou falar agora, uma coisa que eu notei quando estava ainda estudando, né? Então eu percebi que tinha colegas que gostavam de determinada matéria, mas no ano seguinte, como dava o professor, ele passava a detestar aquela matéria. Não é a matéria que ele passou a detestar, era o professor com quem ele não se simpatizava, porque ele não sabia, que ele não tinha didática boa, porque ele não sabia ser amigo, e simplesmente só na base do ameaçar, tirar ponto e prova difícil, não sei o quê, para mostrar que ele era autoridade. Então os alunos passavam a detestar a matéria. Mas a verdade era um sentimento que ele queria detestar, que ele, na verdade, era detestar o professor. Por esse fato que o professor tem uma responsabilidade muito grande para o futuro dos alunos, muito grande. Então, é esses detalhes que as pessoas precisam entender, né? Então, vamos para a página 143, aqui diz o seguinte: motivação depende muito dos professores. Então, no segundo parágrafo diz o seguinte: há algum tempo, acho que foi em março desse ano, fiz a seguinte pesquisa. Reuni 70 a 80 alunos da primeira série do curso primário até a segunda série do curso ginasial, que tinham os melhores desempenhos, e pedi-lhes que respondessem por escrito a pergunta: por que motivo passou a gostar de alguma matéria e detestar outra? Agora não me lembro o número estatístico, mas o fato é que a maioria dos alunos passou a gostar de determinada matéria depois de ser incentivada pelos elogios do professor ou dos pais. Exatamente o que eu acabei de falar agora, verdade? Dos professores ou dos pais. Inversamente passou a detestar determinada matéria depois de receber duras repreensões do professor ou dos pais por ter cometido alguns erros e também porque o seu ponto de vista sobre certas questões não foi compreendido por eles. Elaborei muitos outros estudos estatísticos, mas agora não me lembro. Então, exatamente o professor, o chefe, são responsáveis pelo desempenho, pela motivação dos alunos, gostarem ou não. Não, em motivação em psicologia, ninguém motiva ninguém, mas o fato da pessoa ficar incentivada e passar a ter motivação de estudar é porque ele gostaria dos 5 desejos de ser atendido: ser elogiado, primeiro, 5 desejos do ser humano: ser elogiado, ser reconhecido, ser livre, ser amado e ser útil. Ser elogiado, ser amado, ser reconhecido, ser útil e ser livre. Então, quando isso é atendido, a pessoa fica motivada para receber elogio, né? Porque veja esses cães farejadores que ficam trabalhando com as polícias nas fronteiras, já são treinados pelo faro aguçado que eles têm, descobrir se tem alguma substância tóxica, né, alguma substância proibida de ser transportada nas bagagens dos passageiros. E quando ele encontra, ele senta e fica todo feliz, abanando o rabo, esperando o quê? Uma compensação. Essa compensação é o biscoitinho que ganha. Então o ser humano também não quer ganhar biscoitinho, mas gosta de receber um elogio. Muito melhor, muitas vezes, um elogio, um reconhecimento, do que simplesmente um tapinha nas costas. O tapinha nas costas até que vai bem, mas simplesmente pensar em aumentar o salário, mas se não tem aquela motivação de trabalho, não adianta aumentar o salário. Se ele ficar desmotivado, não adianta aumentar o salário. Na verdade, o importante é que a pessoa se sinta bem, por isso que tem pessoas que, embora receba a proposta de uma outra empresa para ganhar mais, mas ele não sai, porque ali está muito bem, está feliz, onde tem um ambiente muito bom, muito agradável, uma chefia muito boa, então ele prefere continuar ganhando menos, mas trabalhar satisfeito, sair de casa feliz e voltar para casa feliz. Então tudo isso é motivacional, um fator que está muito interligado a nosso relacionamento com as pessoas. Por isso, tratar bem, ser atencioso, sempre lembrar dos 5 desejos do ser humano,
são fatores importantes para a nossa vivência, para o nosso dia a dia e também fazer outras pessoas felizes. Muito obrigado. Mais uma vez, uniremos nossos corações e vozes para render tributo de gratidão e manifestar amor aos nossos antepassados, familiares e entes queridos que continuam vivos no plano espiritual, pois eles são a própria vida de Deus, indestrutível, imortal e eterna. Aproxima-se o dia 2 de novembro, quando teremos a sagrada oportunidade de lermos em conjunto a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade nas cerimônias de finados que em 2021 ocorrerão nas academias de treinamento espiritual da Seichonoye, na sede central da Seichonoye do Brasil e nas regionais e núcleos da Seichonoye em todo o Brasil. Assim como na festividade do Santuário Roso, que ocorreu em setembro deste ano, todos poderão, além do preenchimento presencial no dia da cerimônia, solicitar as inscrições dos nomes das almas, famílias e anjinhos em registros espirituais, enviando sua lista por e-mail ou via WhatsApp. Devido à limitação de pessoas no modo presencial, em razão do retorno gradativo e obediência aos protocolos sanitários, será realizada a transmissão virtual pelo canal oficial da Seichonoye no YouTube, diretamente da Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonoye em Ibiúna, São Paulo, a partir das 8h30 da manhã, no dia 2 de novembro. Sendo que às 9 horas teremos a palestra explicativa sobre a cerimônia especial de finados. Para as regionais vinculadas à Academia de Ibiúna, as listas devem ser enviadas para a Superintendência de Ofícios Religiosos da sede central da Seichonoye do Brasil. As demais academias realizarão a cerimônia em memória às almas dos antepassados e também a cerimônia em memória dos povos negros e indígenas que participaram da construção de sua respectiva região. Aqui registramos um recadinho especial para as regionais vinculadas à Academia da Amazônia, no Pará. As cerimônias aí serão realizadas no dia 31 de outubro de 2021 e não no dia 2 de novembro. Entre em contato ainda hoje com a regional, núcleo ou associação local para saber como preencher seus registros espirituais. Vale ressaltar que os registros espirituais que serão solicitados e enviados para as cerimônias de finados serão posteriormente encaminhadas para o Santuário Roso e receberão 5 orações diárias até abril de 2023. Para quem deseja enviar seus registros para a cerimônia especial da Academia de Ibiúna, entre em contato pelo telefone 0 operadora 11 5014 2262 ou pelo WhatsApp 0 operadora 11 5014 2246 ou ainda pelo e-mail oficiosreligiosos@sni.org.br. Participe acompanhando a transmissão virtual pelo canal oficial da Seichonoye no YouTube a partir das 8h30 da manhã no próximo dia 2 de novembro. E lembre-se, a oração é o maior presente que podemos oferecer aos nossos entes queridos que já se encontram no plano espiritual. Então anote aí. Temos um encontro marcado com a gratidão aos nossos antepassados, familiares e entes queridos falecidos no dia de finados. Muito obrigado.
criança é ter a mente cheia de esperanças. Ser criança é ter uma imensa vontade de crescer e aprender. Ser criança é ter os pés no chão, mas a cabeça nas nuvens. Ser criança é acreditar no poder da imaginação. Mas, sobretudo, Ser criança é ter grandes sonhos. 26ª Convenção Nacional do Departamento Infantil e Kudomokai da Seichonoye do Brasil 2021. Um dia especial para as crianças de todo o Brasil. Anote aí, 23 de outubro de 2021, às 15 horas. No canal oficial do YouTube da Seichonoye. Esperamos por você! Programe-se para aprender a realizar seus sonhos. Avise seus amigos. Nos vemos lá. Muito obrigada!